Estamos analisando a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, agora no artigo 8º. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 8º. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Parágrafo 1º. Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. Parágrafo 2º. O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa, em cuja posse se encontre a coisa apenhada. Então aqui o artigo 8º trata sobre a questão dos bens em relação aos estrangeiros, em relação à legislação de outros países, né? Para qualificar os bens, ou seja, para caracterizar, para especificar, ou seja, para classificar esses bens, deve-se buscar aí aplicar a lei do país em que aquele bem se encontra, que aquele bem se situa, né? Ou ainda para regular as relações a eles concernentes, né? Então, se você vai vender um bem, você tem que usar as regras do país em que aquele bem estiver situado, né? Se você quer penhorar, se você quer hipotecar, se você quer fazer qualquer tipo de relação jurídica com aquele bem, utiliza-se as regras do país em que estiverem situados. Parágrafo 1º diz que aplica-se a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis. Então, os bens móveis, se um estrangeiro vier ao nosso país e ele trouxer consigo, né, algum bem móvel, por exemplo, ele traz um notebook, traz um celular, esses são bens móveis. Então, a legislação aplicável a esses bens móveis é a do domicílio desse proprietário, de onde ele veio, né? Ou se destinarem a transporte para outros lugares. Então, se você transitar com aquele bem e se destinar ao transporte para outros lugares também, aquele bem ele pode ser considerado, então, um bem móvel e aplicar a lei do país daquela pessoa, do domicílio do proprietário. O parágrafo 2º diz que o penhor, o que seria penhor? Penhor, na verdade, ele é um empenho ou entrega de coisa móvel para a garantia de uma obrigação assumida. Então você entrega um determinado bem para garantir alguma dívida, algum valor que você assumiu, alguma obrigação que você assumiu. Então pode-se dizer que o penhor ele é um direito real de garantia, né? Ou seja, efetiva-se pela tradição da coisa das mãos do devedor para as do credor, né? É bem interessante isso, né? Em qualquer espécie de bens móveis, podiam servir de objeto nessa relação, né? Então, é interessante isso. Então, esse penhor, essa garantia, deve ser regulada pela lei do domicílio em que tiver a pessoa. Então, regra de penhor, aplica-se a lei do domicílio, em cuja posse se encontra a coisa apenhada, né? Então, a lei do domicílio em que estiver a pessoa cuja posse se encontra apenhada, no caso, né? Então, é interessante isso, né? Regra do penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa em relação àquele penhor. Então, aqui tratando dos bens, aplica-se as regras quanto aos bens à lei do país, né, em que estiver situado. Aplica-se a essa lei desse país também quando for domiciliado o proprietário, né, quanto aos bens móveis. E o penhor ele se regula pela lei do domicílio que estiver aquela pessoa. Então esse é o artigo 8º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.